Vamos continuar na presença do Senhor, louvando, exaltando ao nome do Senhor. Aconteceu, eu tenho uma cova para entrar. Conta, Daniel, o que vais fazer? Eu também não sei o jeito, é só Deus vai responder.
na presença, irmãos. Porque o Senhor, Ele nunca abandona um servo seu, aleluias. Quer esteja na cova do leão, o Senhor está lá com ele, aleluias. Bendito seja o nome santo do Senhor. A irmã Lívia vai estar louvando o nome santo do Senhor Jesus. E enquanto ela estiver louvando, nós teremos a oportunidade de contribuir para a manutenção da obra do Senhor, trazendo os dízimos e as ofertas. Vamos contribuir com alegria, como diz a palavra do Senhor. Saúde, amada igreja, em nome de Jesus, amém? E no deserto atravessamos, pensamos até em parar. Ficamos sem forças para clamar, mas Deus dá vitória no deserto para aquele que permanece fiel a Ele. Cada luta serve para Deus
é muito maravilhoso adorar ao nome do Senhor Jesus, né? A Ele toda honra, a Ele todo louvor. E eu vou convidar o pastor, né, que vai estar ministrando a palavra do Senhor nessa noite, que nós possamos continuar atentos ao que o Senhor ainda tem a falar aos nossos corações, pois cremos que o Senhor está aqui e nós já podemos sentir a presença do Senhor neste lugar. Aleluias. Trago minha saudação a todos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vou louvar o Senhor com hino, depois a gente vai estar trazendo aqui o recado de Deus. Nessa noite, palavra, a gente vai louvar ao Rei dos Reis. Adorarei, pois o véu está rasgado e eu posso entrar. Adorarei, não me interrompa, quero adorar. Senhor aí, irmão. O nosso Deus é o Deus de verdade. A Ele pertence toda a honra, toda a glória, toda a exaltação. O nosso Deus não falha. Aleluia! Eu li que o véu do templo se rasgou. Eu li que agora eu posso adorar. Com o sangue que Jesus por mim derramou, me deu livre acesso para entrar. Senhor, sou sacerdócio real, sou o povo adquirido, sou mais um escolhido para ser chamado de adorador. Está aqui nessa noite. Vai recebendo aí que novo de Deus. Vai recebendo aí a unção de Deus. Vai recebendo aí o trabalhar de Deus na tua vida. Oh, aleluia! Glória a Deus. Mesmo chorando, quero adorar. Faltando tudo, quero adorar. Mesmo sofrendo, quero adorar. Se tu não gosta de barulho, sai de perto de mim. Quero adorar. Se tu não gosta da glória, sai de perto de mim. Deixa eu adorar, deixa eu levantar a mão de dizer: adorarei, adorarei.
adorar. Aleluia! Oh glória! Namaste que andirá de ser. Não me interrompa. Quero adorar. Não me interrompa. Quero adorar. Adorarei. Aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Oh glória, glória, glória. É muito bom adorar, viu, irmão? A gente adora, entra na presença de Deus, passa o medo, né? Aleluia. Quando a gente entra na presença de Deus, passa medo de tudo, passa medo de coronavírus, passa medo de tudo. A presença de Deus, ela dá coragem ao ser humano, ela encoraja ao ser humano. E a gente, quando está diante da presença desse Deus, a gente consegue realmente desfrutar de coisas maravilhosas, que só quem sente a presença de Deus realmente pode saber o quanto é maravilhoso o operar de Deus na vida do ser humano. Abra sua Bíblia, irmão, no livro, na carta, na epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12. O texto que nós vamos meditar na palavra nessa noite. E você tem a oportunidade, né, de refletir conosco. Hoje é um culto de doutrina, um culto de ensinamento. E aqui nós vamos aprender da parte de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 12. Aleluia. Quem encontrou diz amém. Diz assim a palavra de Deus: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Amém? Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, nós exaltamos e glorificamos a Ti, que és santo e poderoso. Tu és um Deus merecedor de toda a honra, de toda a glória. E aqui, Senhor, nós estamos na Tua presença, porque verdadeiramente é bom cultuar ao Teu nome, é bom estar na Tua casa, é bom estar diante de Ti, Senhor, adorando e exaltando ao Teu nome. Embora o mundo ache que a Tua casa é perigoso, é um lugar perigoso, mas nós achamos que a Tua casa não é um lugar perigoso. Nós achamos que perigoso é estar aí fora, no mundo, sem Deus. Mas estar na tua casa é algo glorioso, é algo maravilhoso, é algo que nos dá segurança, é algo que nos dá a paz. É por isso, Senhor, que nós não abrimos mão desse dever, de estar na tua presença, de estar na tua casa, louvando e engrandecendo o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus nós te pedimos, nós te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Olha, irmãos, nós vamos meditar um pouco nesse texto, que ele traz uma profundidade muito grande, né? É um versículo apenas que a gente leu de Romanos 5:12. Em um texto que está aqui falando sobre Adão, sobre Cristo. Você vê, vou ler o texto completo, você vai ver a justificação de Deus, né? A justificação que a gente alcança em Deus, e é algo realmente maravilhoso, né? Poder estar na presença de Deus, adorando e glorificando a esse Deus maravilhoso. Olha, bendito é o Senhor Jesus, aleluia. Como podemos ser declarados culpados
por uma falta que Adão cometeu há milhares de anos. Né? Como é que nós podemos ser declarados, né, culpados por uma falta que Adão cometeu há milhares de anos? É isso que a gente vai meditar nessa noite, né? Porque, meus amados irmãos, o texto aqui está falando de Romanos 5,12. O texto aqui está falando que pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo. Está falando aqui, esse texto de Romanos 5,12 está mostrando como é que o pecado entrou no mundo, né? Como é que o pecado entrou no mundo. Quando fala assim de mundo, está falando da humanidade, né? Esse texto está falando da humanidade. Então o mundo, o pecado entrou no mundo, né? Quando fala de mundo, está falando de todas as pessoas da terra, nesse contexto aqui, que a gente sabe que a palavra mundo, ela pode ser colocada em vários contextos, né? Mas nesse contexto aqui, a palavra mundo está falando das pessoas da terra, todos os povos da terra. Como é que o pecado entrou no mundo? Como é que o pecado entrou no ser humano? A Bíblia diz que foi por um homem que entrou esse pecado na humanidade, e esse homem foi Adão, né? Adão, o primeiro homem já pecou, né? E por causa desse pecado de Adão, toda a humanidade ela foi contaminada pelo pecado, né? Pelo pecado. Hoje nós vamos ver como é que esse pecado foi entrar na humanidade, né? E aí a Bíblia diz aqui que por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo qual a morte, olha só, pelo qual a morte entrou no mundo, né? Ou seja, o pecado levou o ser humano à morte, né? A morte, porque a morte ela é uma consequência do pecado, né? Então a morte ela é uma consequência do pecado. As pessoas acham assim que vão pecar e não vai acontecer nada. As pessoas acham que vão se prostituir, que vão beber, que vão se embriagar, que vão roubar, que vão mentir, que vão adulterar, que vão fazer coisas erradas no tocante à desobediência a Deus, e acham que não vai ter consequência nenhuma. Mas não é bem assim. O pecado ele gera uma consequência. E a consequência do pecado ter entrado na terra, na humanidade, né, foi justamente essa, a morte, né? Pelo homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, né? Assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, vai dar mais sustentabilidade a isso aqui que Paulo está falando. Em Romanos 3, 23, que diz que porque todos pecaram, né? Romanos 3, 23 vai falar que todos pecaram, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, né? Olha a coisa aí. Às vezes a gente acha assim, Adão pecou e tal, aí porque Adão pecou, aí eu é quem vou pagar pelo pecado de Adão. Mas não é bem assim não, irmãos. Quando Adão caiu, né, a raça humana conheceu o pecado, né, conheceu a morte, passou a conhecer a morte, né? Porém, a gente sabe que, como diz aqui em Romanos 3, 23, todos pecaram. Ou seja, se Adão um dia pecou, nós também pecamos, porque a Bíblia diz aqui que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus por causa do pecado, né? Está em Romanos 3 e versículo 23. Então não foi só Adão que pecou, o ser humano também pecou. Agora a gente sabe que essa primeira queda de Adão, ela gera uma consequência muito terrível na vida do ser humano, né? Em Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Aí a gente vai vendo as coisas
né? A gente vai vendo que o texto vai se encaixando com o que está em Romanos 5,12, que os outros textos da Bíblia Sagrada vai se encaixando no que está em Romanos 5,12, né? Que por um pecado, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Então você vê em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte, né? Porque é assim, irmãos, Deus ele formou o ser humano para ser eterno. Isso é um projeto de Deus na vida do ser humano. Deus não fez o ser humano para morrer, né? O pecado foi que fez com que o ser humano passasse por essa consequência, que é a morte, né? Isso vem da primeira queda do homem, né? Da primeira queda, que foi a de Adão, né? Então Deus ele havia avisado ao homem sobre essa consequência. Então Deus não digamos assim, não avisou, ele não deixou de avisar, porque Deus ele sempre avisa, né? Deus ele não deixou de avisar, ele avisou o ser humano que o pecado do ser humano ia gerar essa consequência da morte, né? Você for ler no capítulo 3 de Gênesis, você vai ver o momento da queda do ser humano, e você vai ver no versículo do 1 ao 3, eu vou até ler aqui para os irmãos, que foi o momento da queda do ser humano, né? Que Deus tinha avisado ao ser humano. Você vai ver aqui a serpente, que era o próprio diabo, lançando a sua astúcia, né? Vou ler aqui, Gênesis 3, 1 ao 3, diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Olha só a tentação, aqui foi o momento da tentação, onde a serpente estava tentando a mulher, né? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então o ser humano estava avisado. Você vê aqui que a serpente veio com outra história, dizendo: olha, vocês não podem comer de nenhuma árvore, né? De nenhum fruto de nenhuma árvore. Aí a mulher já sabia que não era bem assim a história, né? Mas só que a mulher ficou ali, digamos assim, a mulher ficou dando ouvido à serpente, ficou prolongando a conversa com Satanás, né? E por causa disso, dessa prolongação dessa conversa, foi aonde gerou a tentação e a queda. Porque com Satanás, irmãos, a nossa conversa tem que ser pouca, né? A nossa conversa com Satanás é bem pouquinho. Pelo menos eu não quero negócio com Satanás, e a minha conversa com ele é só: saia daqui, saia Satanás, não quero conversa com você, saia daqui, porque ele é perigoso, Satanás é perigoso, tá? Então você vê que o diabo, né, que era a serpente, né, chegou conversando, né? E é interessante que esse texto aqui, ele é muito profundo, esse texto de Gênesis capítulo 3, né? Existem algumas pessoas que têm algumas interpretações, outras têm outras interpretações, né? A gente sabe que essa serpente era o próprio diabo, né? Era o próprio diabo falando, né? E aí algumas pessoas criam doutrinas nesse texto aqui, e que a gente deve estar sempre atento para a gente observar as coisas, né? Observar as coisas. Então a serpente falou para a mulher, né? E ali começou a tentar a mulher, e a mulher simplesmente caiu na tentação, né? Nos versículos seguintes, né, você vai ver a queda do homem, né? Quando o homem caiu em desobediência, né? Então ele passou a conhecer o bem e o mal, o bem e o mal, né? No capítulo 3 de Gênesis 3, 4, 5 aos versículos, capítulo 3 do 4 ao 7, vai falar sobre isso, né? Que diz assim: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis,
porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Então você vai ver aqui nesse capítulo 3 de Gênesis, você vai ver que Deus avisou que não era para eles comer da árvore da ciência do bem e do mal, porque no momento em que eles comessem da árvore da ciência do bem e do mal, eles iriam morrer, eles iriam morrer. E foi justamente o que aconteceu. Eles simplesmente caíram em desobediência. A mulher comeu do fruto, e também Adão comeu do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. E ali eles começaram a conhecer o bem e o mal. E ali o ser humano passou a conhecer o bem e o mal. Se abriu os olhos, e de repente eles perceberam que estavam nus, e coseram ali folhas de figueira, e fizeram para si aventais, roupas. Então o que é que acontece nesse texto aqui? Você vai ver que aqui é onde está o problema. O ser humano passou a conhecer o bem e o mal. Por isso que por um homem entrou o pecado no mundo, e ali o pecado se alastrou em toda a humanidade, O pecado se alastrou na humanidade, porque o ser humano começou a conhecer o bem e o mal, Passou a conhecer o bem e o mal. E aí o ser humano foi a cada dia sendo enganado por Satanás, que a cada dia vai enganando o ser humano, e vai levando o ser humano à distância de Deus, e vai levando o ser humano a pecar. E a cada dia o ser humano vai se envolvendo cada vez mais com o pecado, e a Bíblia diz que um abismo ele leva a outro abismo. E aí o que é que acontece? Você não pode brincar com o pecado. Infelizmente algumas pessoas elas já estão com a mente cauterizada pelo pecado, e acham que não vai ter mais consequência, mas na verdade elas já estão, a mente já está cauterizada, ela já está tão distante de Deus, que ela nem liga mais, ela nem percebe mais que está pecando, ela já acha que aquilo que estava fazendo de errado, acha que não é mais pecado, porque está com a mente cauterizada pelo pecado. Isso não significa que não vai ter consequência, vai ter, e a consequência existe. Então o que é que acontece? Muitos acreditam que não é justo Deus nos julgar por causa do pecado de Adão. No entanto, cada um de nós confirma a herança que recebeu de Adão com erros cotidianos, porque existe a prática do velho homem, que é a natureza do homem pecador, desse velho Adão, que está em queda, que está caindo, que está distante de Deus. E aí muitos acreditam que isso é injusto, a gente ser condenado por causa do pecado de Adão, muita gente acha injusto, mas não é bem assim, A gente tem que se lembrar que um dia você pecou também. Cada ser humano pecou, teve o seu pecado, teve a sua queda, e não foi só um não, Então às vezes a gente diz assim: é muita injustiça a gente ser condenado por causa do pecado de Adão, o ser humano pegar uma herança dessa por causa do pecado de Adão, isso não é justo, Mas aí os nossos erros cotidianos vão confirmar que a gente recebeu essa herança do pecado, de Adão. E aí o que acontece? É o velho homem, é essa velha natureza que a gente está ali para todos os dias, para a gente enfrentar e vencer essa velha natureza.
desse homem pecador, desse homem distante de Deus. Quando a gente aceita Jesus, nós temos uma vida mudada, uma nova vida, né? Que é por isso que é muito importante a questão da conversão, né? A gente se converter a Deus. Olha, a conversão a Deus é algo muito profundo, é algo maravilhoso que acontece na nossa vida. Quando a gente aceita Jesus, a gente se transforma em uma nova criatura, a gente nasce de novo. Isso significa que o velho Adão morreu e nasce ali um novo homem, aleluia. E aí uma nova natureza. Aquele velho homem que queria pecar, que queria se distanciar de Deus, ele morre no momento em que a gente aceita Jesus. E aí a gente passa a nascer de novo, porque a Bíblia diz que é nova criatura. Aqueles que estão em Cristo Jesus, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo na vida daquele que aceita Jesus. E aí aquela velha natureza que a gente vinha carregando de herança, né? Aquela natureza pecaminosa de Adão, né? Que estava ali sempre inclinada a se rebelar contra Deus, de repente é transformada. E aí o que é que acontece? Devemos sempre parar para analisar o seguinte também, né? É que nós não seremos julgados pelo mal que cometemos, né? Quando a gente aceita Jesus, nós não seremos julgados pelo mal que cometemos, ou que cometeremos. Como pecadores, nós não precisamos de justiça, e sim de misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a gente tem que parar para analisar o seguinte: que meio a toda essa parafernália de pecado que existe por aí, meio a todo esse mundanismo que existe por aí, existe uma coisa chamada misericórdia de Deus. Quando a gente aceita Jesus, a gente passa a ser alcançado pela misericórdia de Deus. E aí a justiça de Deus vai operar em nós, pela fé, como está em Romanos, no capítulo 5, e o versículo 1, que diz assim: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aqui a justificação. O ser humano, ele é justificado por Deus pela fé em Cristo Jesus, aleluia. É a fé que nos justifica, é a fé que nos transforma. É por isso que é importante a gente alcançar essa justificação diante de Deus. Muita gente acha que vai alcançar a justificação pelas suas obras, mas não vai conseguir, porque as nossas obras só nos condenam, né? Se você dizer assim, eu vou ser julgado pelas obras, você vai ser condenado. Isso certamente você será condenado, né? Agora, se você colocar a sua fé em Jesus e dizer assim, eu vou colocar a minha fé em Jesus, entregar a minha vida a Jesus, porque eu quero alcançar a misericórdia de Deus, aí a justiça de Deus vai lhe alcançar, porque a palavra de Deus diz que nós somos justificados pela fé, como diz aqui, sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, está em Romanos no capítulo 5, versículo 1, então é através da fé que nós alcançamos a justificação, aleluia, é que nós alcançamos a justificação, e aí nós somos inocentados diante de Deus. O pecado, ele nos condena, as nossas obras, elas nos condenam, mas a nossa fé, ela nos justifica diante de Deus. A fé nos faz alcançar a misericórdia de Deus, a fé nos faz alcançar essa justificação diante de Deus, de maneira tal que o ser humano, ele se torna justificado diante de Deus dos seus pecados através da fé em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, que a cada dia venhamos engrandecer ao nome do Senhor Jesus, que a cada dia venhamos entrar na presença de Deus e glorificar a Deus e glorificar ao Senhor pela sua bondade e pela sua compaixão. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Antes da gente fazer aqui o clamor sobre o altar, quero avisar os irmãos que amanhã nós vamos estar lá no nosso núcleo missionário, na cidade do Ouro, realizando o culto evangelístico. Vai ser na casa de Sandra, na rua principal, né? Próxima quadra, estaremos ali proclamando o evangelho da salvação amanhã na cidade do Ouro. Todo o povo de Deus, né, é convidado para se fazer presente e adorar ao nome do Senhor Jesus Cristo, né? No domingo, culto de adoração a Deus aqui na casa de oração. Estaremos aqui reunidos mais uma vez para adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. As crianças vão comportar aí, né? Estão agitadas demais hoje. Os adultos aí cooperem também. Essas crianças quietas aí, né? Estão muito agitadas elas hoje, né? Quem estiver precisando de oração, vem aqui à frente, né? Nós vamos fazer o clamor sobre o altar, intercedendo a bênção de Deus. O pessoal que está aí acompanhando a nossa live pode orar também, né? Intercedendo a bênção do Senhor. Pega ali o seu celular. Nós vamos estar na presença de Deus aqui, fazendo o clamor sobre o altar. Não, meu irmão, não faça isso não, já está agitado demais esse menino. Deixa, estamos num culto, rapaz. Vamos fazer aqui o clamor sobre o altar. Vamos entrar na presença de Deus e exaltar ao Senhor Jesus. Vamos orar, né? Soberano Deus e eterno Pai, exaltamos e glorificamos ao Teu nome, porque Tu és santo e poderoso. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua paz. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença, exaltando e glorificando a Ti, que és o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Muito obrigado pela Tua presença que foi sentida aqui nessa noite. Que o Senhor venha chegar com a providência, Senhor, abençoando todo este povo que está aqui nesse altar. Chega com a providência, dando vitória, tocando nessas vidas, abençoando, Senhor, tocando em cada coração, derramando da Tua bênção, da Tua paz, da Tua presença, em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar esses irmãos que estão aqui nesse altar clamando, Senhor. Abre as portas, abençoa, derrama da providência, Senhor, nos lares, entra nesses lares, abençoa, Senhor, a nossa cidade. Toma em Tuas mãos, dando vitória, Senhor, e abençoando este povo. Muito obrigado por tudo, nós Te pedimos, nós Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. O trabalho está encerrado para a glória de Deus.